Quem sou eu de fato no mercado? Eu sou regionalizada. Não sou conhecida no mundo nacionalmente. Mas assim, eu tenho pretensões. Olha, nem é a minha meta. Se por acaso algum dia isso acontecer, que legal. Hoje o meu objetivo é fazer com que o meu trabalho seja reconhecido pelas pessoas que contratam. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Turncast. Então, antes de mais nada, eu já quero convidá-los a seguir nosso canal, se inscrever. Tem muita gente que assiste nosso podcast e não se inscreve. Então, por favor, clica lá no botãozinho ali do sininho, ative as notificações. Toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você vai receber uma notificação também. E também seguir, né, o nosso podcast nas redes sociais. Então, @Turncast. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa super importante, né? Reforçando o compromisso que a gente tem com vocês que estão em casa, que é trazer pessoas de qualidade, pessoas de conteúdo, pessoas que vão realmente mudar a sua vida, que vão te dar uma injeção de ânimo, né, Leandro? Quem que é essa pessoa? Isso aí, hoje temos a honra de receber Fernanda Costa, consultora estratégica empresarial, hoje lançando o seu segundo livro, desta vez como coautora do livro Elas no Conselho. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda. Olha, se a gente fosse falar seu currículo aqui inteiro, a gente passaria umas 2 horas, né? Não, nem muito assim, né? Meu currículo é simples, mas é consistente. E é muito interessante o jeito que você passeou, né? Uma companheira aí do marketing, estava trocando várias ideias, né, sobre... Foi muito gostoso o bastidor, a gente já devia ter colocado a câmera, não né? é? Olha, porque, gente, já era para ter gravado esse podcast lá embaixo, né? Lá embaixo, aqui na né? agência, vai muito gostoso. E a Fernanda é mineira, uma terra maravilhosa. Isso, gente, sou mineira. E como, você é um pouquinho do roteiro, mas como que é para você trabalhar com marketing em Minas Gerais? Eu sei que você tem uma gama de empresas ali atendidas. Como que é para você trabalhar regionalmente? Antes de a gente falar do livro. Então, eu pedi os meninos, né, vocês, para não me deixarem esquecer o nome de vocês. Aí, Vitor e Léo. Não tem como ela esquecer. Já é. Léo, trabalhar em Minas com marketing, assim, o marketing é muita coisa. Quando a gente cita marketing, principalmente depois dessa transição com a pandemia, veio marketing é tudo, e o que significa marketing? Aí veio marketing digital para mudar muita coisa dentro desse segmento. Mas em Minas Gerais, trabalhar com marketing ganhou um outro olhar para mim, porque eu coloquei a humanização dentro desse segmento, né? E o marketing estratégico, que é o início da minha carreira dentro desse marketing mão na massa, depois que eu fiz a minha transição de carreira, trabalhar em Minas Gerais com marketing estratégico e depois vim fazendo transição de carreira com o marketing, criar o meu método, né, um método próprio que entra em inovação, marketing estratégico, dados e fatos para dentro de empresas e fazer projetos evoluírem, trabalhar para que isso aconteça, dentro de Minas é um orgulho muito grande para mim e é a tangibilidade do meu trabalho. Foi no meu estado que eu apliquei o meu método e que eu testei e aprovei ele, né, dentro de empresas, assim, as empresas aprovaram. Então, tendo Minas como o meu estado de nascença, vamos dizer assim, e Belo Horizonte, a cidade onde eu nasci, e atuando com negócios locais, trabalhando diretamente com pequenos negócios e trabalhando dentro de projetos para que esses projetos se evoluam, foi meu início, né? O início dessa transição e implementação do marketing estratégico dentro de empresas é um grande orgulho para mim, porque foi a partir daí que eu comecei a ganhar visibilidade dentro do mercado local. Então, costumo dizer assim, né? Quem sou eu de fato no mercado? Eu sou regionalizada. Não sou conhecida no mundo nacionalmente. Mas assim, eu tenho pretensões. Olha, nem é a minha meta. Se por acaso algum dia isso acontecer, que legal. Hoje o meu objetivo é fazer com que o meu trabalho seja reconhecido pelas pessoas que contratam, especificamente. Então, está dentro da minha meta fechar contratos saudáveis e mostrar para os clientes, stakeholders e alunas, que esse resultado é importante para aquela empresa. Então, um dos meus maiores objetivos dentro do meu trabalho personalizado, né? E todos nós, né, nós carregamos uma bagagem, né, ao longo da vida.
E a história da Fernanda me chamou muito a atenção porque é algo muito humanizado, muito que a gente acaba sensibilizando. Eu poderia contar aqui para vocês, mas eu acho que é mais interessante ela explicar e contar qual foi seu primeiro contato com a escrita. Como é que você deu isso? Conta para eles. É muito legal, assim, a gente conversando nos bastidores, eu contei um pouquinho para vocês, né? Porque eu tenho uma relação com a escrita muito forte. Desde criança, que eu gosto de ler e de escrever. E eu sempre fui incentivada pelo meu pai a ler, né? E, posteriormente, escrever, se naturalmente escrever. E eu lembro que eu devia ter mais ou menos em torno de 10 anos, assim. Meu pai, eu sou de uma família que tem uma origem muito simples. Meu pai sempre foi empresário, mas aquele empresário de linha de frente, sabe? De trincheira, né? Que trabalha muito. Faz acontecer. Que faz acontecer. Então, eu trago essa herança dele, assim. Tanto é que eu acredito no empreendedorismo, contanto que os profissionais tenham garra, que a literatura sobre garra traz isso para a gente, a importância de adotarmos a mentalidade crescente e a garra também, né? Então, sem esse combinado, fica mais difícil fazer projetos de empreendedorismo evoluírem. Então, eu trago muita essa herança, assim, do meu pai sobre empreender, né, de fato, e de ter a garra dentro do empreendedorismo. Mas, essa história especificamente com a escrita, Vitor, meu pai pediu para eu ler uma carta para um amigo dele, vizinho, que não sabia ler. Eu não recordo ao certo se o vizinho, de fato, não sabia ler mesmo ou se meu pai contou aquela história para que eu, de fato, lesse a carta, né? Perdesse um pouco a vergonha, porque eu era bem vergonhosa, assim, na época, né? Então, eu li a carta e eu via que meu pai cutucava o vizinho e ficava assim, olha lá. Como é que ela lê bem, menina? Novinha desse jeito, né? Que legal. Aí eu fui... Todo coruja, né? Todo coruja. Eu terminei de ler a carta e depois ele pediu para que eu respondesse a carta. Porque o amigo dele não sabia ler e nem escrever. E aí eu escrevi a carta respondendo essa pessoa. O amigo do meu pai recebeu uma carta do interior. Então eram parentes do interior que haviam escrevido para esse amigo dele. E aí ele pediu para eu ler a carta, eu li e depois eu escrevi a resposta, né, para eles. Então isso ficou marcado porque eu nunca esqueci desse episódio. E a partir daí eu comecei a trocar cartas com meu pai, mesmo morando na mesma casa que ele. E eu escrevia cartas para ele, ele escrevia para mim, a gente ficava ali trocando cartas. Depois eu fui estudar fora e a gente continuou escrevendo cartas um para o outro. E eu sempre tive essa familiaridade com a escrita, com a leitura. Minha primeira opção de faculdade, assim, minha primeira formação foi letras. Eu queria fazer letras. E aí, depois eu desisti, fiz pedagogia e passei no vestibular. Fiz pedagogia na Universidade do Estado de Minas. E me identifiquei muito com a área de educação e de projetos, desenvolvendo projetos educacionais. Então, a minha formação é para orientação e inspeção escolar, a minha primeira formação. E dentro da faculdade, eu era muito convidada para escrever com os professores artigos dentro da universidade, ou eles iam trabalhar em algum projeto, eles me chamavam para escrever artigos junto com eles. E eu fui me envolvendo com a escrita cada vez mais. Aí eu fui trabalhar, meu primeiro emprego, assim, como seletista, eu comecei a me envolver na área da educação corporativa e também na escrita. Comecei a auxiliar, a assessorar alguns profissionais da área médica a desenvolverem materiais, apostilas educacionais para programas e projetos que eles desenvolviam na área da saúde. Então, eu fui me envolvendo assim, de forma bem fluida. Fui contratada para desenvolver uma apostila enorme, assim, para uma grande empresa de Minas, junto com um profissional da área médica. E aí eu desenvolvi essa cartilha, essa apostila para um programa específico e fui sendo convidada para desenvolver Sempre materiais. Sempre
na área da escrita, do desenvolvimento de conteúdo, não especificamente, diretamente na área educacional, assim, dando aulas na escola, não. Usando a parte da educação nos seus projetos. Usando a parte da educação e da escrita, da interpretação, né, da estimulação, da cognição, dentro dos projetos que eu desenvolvia. E você tinha alguém assim que você tinha como base, alguém que te motivava, ou era algo interior seu mesmo? Era algo meu. Que estava florescendo? Era algo meu. Eu costumo, assim, fazer reflexões comigo de que o meu método ele começou a nascer nessa época. Porque eu tenho uma frase que eu uso assim, não pressione o artista, né? Eu tenho que criar um curso hoje em dia, né? Atualmente. Eu preciso criar um curso ou criar um material para algum programa específico dentro de empresa, porque eu aplico programas personalizados de liderança inovadora dentro de empresas. Então, o programa é o mesmo em todas as empresas? Não, tem sempre um formato diferente, um modelo diferente para determinada empresa, porque cada empresa, as empresas elas são ambientes sistêmicos, então cada empresa vai vibrar uma forma diferente de cultura, né? De um formato diferente de perfil de colaboradores. Então, pegar um programa, né? E tacar lá na empresa, o mesmo que eu desenvolvi para uma empresa que deu super bem, não necessariamente vai dar certo para outra. Eu preciso reformular ele um pouquinho, eu preciso dar uma refinada nele, né? Então, a partir desses programas que eu fui desenvolvendo e me conectando com essa habilidade de perceber o outro. Então, eu costumo falar assim, a me implicar nessa questão. O meu método ele surgiu desde lá de trás, quando eu comecei a desenvolver essa habilidade, esse talento para olhar para o ser humano e identificar a pessoa. Como esse ser humano funciona, a forma com que é mais fácil de lidar com essa pessoa, o estilo que essa pessoa representa no mundo. É uma literatura que traz para a gente, né, a teoria de Gestalt, que é trazer os detalhes à tona para poder auxiliar a gente a trabalhar, né? Então, observar o outro, as semelhanças que uns têm e as diferenças também uns dos outros, humanas, porque as empresas são feitas de pessoas. Então, desde lá de trás, eu comecei a desenvolver esse talento escrevendo, interpretando pessoas. Eu ia na prática mesmo, né? Eu era contratada para desenvolver uma apostila, então eu precisava entender primeiro sobre esse cliente. Que tipo de material que ele queria e também quem era ele, porque o material que ele queria que eu desenvolvesse ia trazer um pouco dele. Então, eu precisava de reuniões com ele, briefings, compreensão daquela pessoa, daquele ser humano, percepções. Então, essa teoria de Gestalt me ajuda muito a trazer à tona sobre a literatura das percepções, né? Quem são as pessoas de fato? E não é assim, eu vou te desvendar para sempre, não vou nem olhar para ela, não abra o olho, né? Não olhe para a luz. Não é isso, é assim, é o comportamental mesmo. Eu fui desenvolvendo na prática, sabe? É interessante que você usou sua bagagem de educação, né, para poder aperfeiçoar esses métodos. E como que foi para você sair do meio corporativo para poder realmente ingressar como consultora? Foi natural ou você teve algum estímulo, alguma coisa que deu start para você? Para outras pessoas em casa poderem, às vezes estão nesse processo, né? Olha, eu faço uma coisa, mas eu queria muito, me identifico com outra área, ou o que eu faço hoje, acredito que vai me ajudar a conquistar meu sonho X. Como que você pode dar o seu depoimento para inspirar outras pessoas? Legal. Não foi algo natural. Assim, na verdade foi fluiu, mas foi um processo, assim. Falar assim, nossa, foi lindo. Eu podia falar aqui, né? Drástica, né? Foi tão lindo, foi tão perfeito. Não foi perfeito. Com sonhos, né? Um conto de fadas. Não. Eu precisei reconstruir muita coisa. Eu tive a minha filha, hoje eu vou fazer 45 anos em março, e a minha filha tem 6 anos, a Letícia. Eu sou casada, tá, gente? Acho que está beirando uns 20 anos lá, que eu estou com meu marido. E eu tive a Letícia, eu já tinha 38 anos.
Então, eu demorei para ter a Letícia, eu demorei para decidir que eu queria ter filhos. E aí, a hora que estava assim, finalizando o meu tempo de decisão, eu falei, gente, ou é agora ou nunca, né? Aí eu decidi ter filhos, mas eu demorei 2 anos para ficar grávida, né? Então, precisei desse tempinho aí, engravidei da Letícia. E depois que eu tive a Lelê, foi que eu decidi a fazer essa transição de carreira, a não voltar mais para o mercado formal. Mas antes disso, eu já prestava consultorias para mentorias de carreira, consultorias para pequenos negócios. Uma pessoa, uma certa vez, me chamou, uma pessoa disse para outra, ela é tão habilidosa na área de vendas, você não chama a Fernanda para te ajudar nisso? Sabe essa coisa assim? O vizinho chama? Uma indicação. Assim começou. Isso bem antes de ter a minha filha. Eu trabalhava no mercado seletista e já desenvolvia materiais, né, socioeducativos, já escrevia dentro da área corporativa. Eu comecei a prestar algumas consultorias pequenas. Depois que eu tive a Letícia, aí uma vez, assim, uma cliente, uma cliente amiga, assim, dessas consultorias pulverizadas, vou dizer assim, posso falar? Falou, menina, mas você podia trabalhar para você, né? Você ia ter mais tempo para ajudar a gente. Você ia ter mais tempo dedicado. Aí eu nunca havia pensado nessa possibilidade de forma tão forte, depois que ela me disse isso. Por isso que eu perguntei qual foi a virada de chave, porque às vezes é pelo amor, pela dor, por uma necessidade, e para você foi realmente uma coisa orgânica. Foi uma coisa orgânica. Simplesmente foi uma indicação ali, te despertou para algo que... Um bom trabalho sendo executado, que acabou sendo reconhecido e indicado, e vem outra... E assim vai, a roda vai girando e você vai pulverizando aí os seus negócios. Legal. Foi bem assim, orgânico, isso mesmo. E antes de ter a Letícia, eu fazia esse trabalho de forma bem suave mesmo, e depois que eu fiquei grávida, que eu tive a Letícia, aí eu fiz essa transição de carreira. E tudo começou, assim, de forma mais intensa nessa época. Eu havia já ganhado a minha filha, até que eu recebi o convite de uma empresária que não sabia mais o que fazer com o negócio dela, na região metropolitana de Belo Horizonte, e ela havia recebido uma indicação do meu trabalho e ela precisava de um auxílio. Ela não sabia nem o que ela queria, né? E aí, eu visitei o negócio dela e foi quando eu apliquei o diagnóstico, a prática e a entrega tangível, que hoje eu chamo de SPE, Sistêmico, Prática e Entrega Tangível. Dentro desse ambiente sistêmico, desse negócio local, dentro dessa clínica, eu percebi as necessidades que haviam, as de maior urgência posso dizer, né? As que eram mais críticas, as que eram um pouco menos críticas e as que eram, a gente podia esperar um pouquinho. Eu escalonei dentro de um programa de emergências, assim. E aí, dentro do que ela tinha de recursos, eu comecei a trabalhar com o meu método. Primeiro eu identifiquei, fiz um diagnóstico do negócio, um diagnóstico da empresária, percebi o que ela tinha de recurso, desenvolvi planos de ações dentro de períodos específicos. Então, o meu trabalho tem uma característica muito grande, que é medir dados e fatos dentro de períodos de tempo. Um trabalho assim, vamos fazer assim, depois a gente olha. Não. Por isso que o cliente precisa ter disposição para a gente trabalhar e evoluir. Então, os projetos evoluem se as pessoas são boas de ir para casa, se os clientes são bons de ir para casa, se os alunos são bons de ir para casa. Então, eu comecei a traçar os planos de ações dentro dessa empresa e a monitorar de perto, muito perto. O time era muito rápido. Outra característica do meu método, o time precisa ser rápido, de acordo com a emergência do negócio. Se é um negócio que precisa, que está muito crítico, o time tem que ser mais rápido ainda. O que seria, por exemplo, dentro da sua expertise, do que você já atendeu, quais seriam as maiores dores hoje que você pode identificar de um empresário, de uma empresa, só para quem está em casa conseguir entender, né, qual o desafio que uma empresária, por exemplo, pode ter? Nossa, as dores, essa é uma pergunta bem específica, porque ambientes sistêmicos, eles possuem dores diferentes. Por conta das pessoas. Por conta das pessoas. Mas então, tem alguma coisa que é mais geral, assim, que
Que acontece demais? Falta de monitoria dentro do comercial é algo que acontece muito. Falta de preparação dentro da cultura empresarial, falta de comprometimento dentro da cultura empresarial, mas falta também que a empresa treine a cultura dela dentro do ambiente corporativo. É porque treinar ficou tão prostituída essa palavra, né? Ficou tão pejorativa. Vamos treinar as pessoas. Não é esse treino de eu falo e você escuta e eu faço um monte de criar coisa robôs, lá no né? Flipchart. Todo mundo fica vendo, aí eu gravo o vídeo e boto no Instagram. Não é esse treinamento. É um programa de aperfeiçoamento. Uma conscientização. É uma conscientização sobre o propósito da organização. É um programa específico, elaborado para aquelas pessoas. E aí, como que eu vou elaborar um programa específico para aquelas pessoas daquele ambiente sistêmico? Eu preciso entender essas pessoas. Você vai fazer uma imersão, né? Quem são? É uma imersão. Então, como surge, como que os resultados aparecem quando dentro do meu método do sistêmico eu aplico essa imersão que você chamou, que é o diagnóstico, entendo as pessoas e aí a gente começa a trabalhar a partir delas e não de fora para dentro. Então, o que eu percebo que existe um discurso, um diálogo muito com o olhar para fora e aí por isso que eu compro um método que um monte de gente usa para tacar dentro da minha empresa, para enfiar água lá abaixo. Né? E não funciona. A engrenagem não roda, né? Porque é tipo, eu não sou, né? Eu não entendo eu só lembro assim, só penso em conexões. Aí você pensa assim, eu não entendo de carro, mas pensa se eu boto um parafuso no lugar errado ali. Ele não vai pegar, né? É mais ou menos isso, assim. Sabe? O encaixe não dá. Não dá liga, né? Não dá liga. E assim, o que a gente sempre conversa com outros empresários, né? Pessoas em cargos de liderança, a dificuldade de fazer com que os colaboradores se sintam em linha com a cultura da empresa. Então, às vezes, a gente ouve muito, contrato pelo currículo, mas no dia a dia a pessoa ela não tem conexão nenhuma com a cultura, os valores, missão da empresa. Então, não adianta, né? Você contratar uma pessoa que é excelente, só que ela não está ali, né? Em fit, né? Comercial e inspiracional ali com a sua empresa. Então, não vai dar certo. Aquela pessoa é maravilhosa, não para você, para uma empresa de outro setor que realmente ela vai ter aquela conexão. Então, hoje o que a gente vê, essa rotatividade, né, esse turnover gigante, pelas pessoas não se conectarem e também pelas lideranças não estarem preparadas para receber as pessoas, principalmente pós-pandemia, né? Muita gente estava no modelo home office e agora a gente vê uma crescente aí de pessoas voltando para o escritório. Essas pessoas que foram contratadas no remoto, elas nunca se viram pessoalmente, ou não tem aquela, né, aquele contato físico diário. Como que isso vai acontecer? Será que as empresas estão pensando nisso, os líderes? Como que você enxerga? Presencial forma conexão. Então, assim, nossa, agora os seletistas vão falar assim, eu odeio ela, né? Gente, eu também porque... Eu também concordo. Assim, presencial é para isso, sabe? Assim, presencial é não só para tocar nas pessoas ou para tomar cafezinho, mas é para olhar nos olhos do outro, do colega e falar sobre o que eu preciso, é contar sobre as minhas necessidades, é falar que o meu jeito é mais calado e o seu é mais falante, mas a gente pode fazer essa liga acontecer, essa conexão, sabe? Essas engrenagens rodarem dentro da empresa. Eu vejo que foi um momento que passou, que a gente precisava trabalhar em casa, mas que agora a gente pode flexibilizar um pouco para poder formar cultura mais forte empresarial. Eu sei que eu posso ser declinada por um monte de gente com relação a isso. Eu não defendo o retorno total. Assim, eu não levanto bandeira nenhuma. Eu só acho que é interessante, que nós estávamos conversando sobre isso nos bastidores, é interessante a empresa entender o que representa ela mais. Sabe, assim, será que o híbrido vai representar mais? Porque o que o colaborador pensa também importa muito, o que o colaborador sente importa. Então, ele quer ainda continuar trabalhando em casa? Poxa, o que a gente pode fazer para que essa pessoa se sinta de fato incluída? Todos querem ser incluídos. Então, existe a literatura da dialogação que eu gosto muito. E dentro de conselhos, a gente precisa trazer essa metodologia.
que é o método da dialógica, que é promover diálogos para que a gente se entenda, falando a grosso modo. Essa literatura da Margaret Whitney, não sei se eu falei certo, tá, gente? Porque eu não tenho inglês fluente. Mas o que importa é essa literatura e as pessoas saberem que ela existe. Sim. A metodologia dialógica, ela é algo que para a gente se apoiar, se ancorar, dentro tanto de ambientes empresariais, executivos, quanto dentro dos conselhos, que é a gente trazer à tona pautas que promovam a inclusão das pessoas, porque todos querem ser incluídos. Falar assim, eu não preciso não, eu vivo sozinha numa boa. Gente, todo mundo quer ser encaixado, quer ser incluído. Independente, a minha tribo não é essa, é essa. Eu estou falando de tribo, estou falando de inclusão. Tá todo mundo conversando aqui no almoço, né? Aí eu só fico olhando para você e não olho para ele. Então, as pessoas não gostam disso. Isso parece tão infantil, mas é o que é a realidade. É incluir as pessoas no dia a dia, no olhar, nas ações, na postura. Então, a psicologia diz isso pra gente, a literatura, né, da psicanálise diz. As pessoas querem ser incluídas. A dialogação fala também, o método dialógico. As pessoas querem ser incluídas, todo ser humano quer se sentir quer sentir pertencimento. Todos querem pertencer. É isso que eu quero dizer, assim, né? Então, como eu vou pertencer a uma empresa sem estar presente nela? Sabe? Eu preciso me sentir presente. Se dá para fazer isso, né, no home office, beleza. Mas o importante é pensar no seguinte. O home office tem que voltar, não tem que... Como nós vamos promover o pertencimento? Como nós vamos promover a dialogação? Como nós vamos promover a cultura? Eu acho que essas são as perguntas que a gente precisa fazer. E não se vai voltar o home office, não vai voltar, as pessoas vão gostar ou não vão gostar, mas quem são essas pessoas? Qual a característica da sua empresa? E como elas vão entrar nesses pilares do pertencimento, da dialogação e do propósito? Grandes marcas já entenderam que sem propósito não dá para trabalhar mais. A pessoa trabalha por trabalhar, né? Trabalha por trabalhar. Aí depois só o salário precisa o brilhar os olhos, né? Você tem que gostar daquilo que você faz, né? Sim, sentir parte. E por falar em conselho, hoje você lança o seu livro Elas no Conselho e em coautoria com mais 25 outras conselheiras, certo? Então, certo. O seu capítulo é sobre criatividade e inovação nos conselhos empresariais. É um assunto tão delicado, né? Você vai falar de inovação, às vezes no ambiente que é mais tradicional. Como que foi para você escrever esse capítulo e lidar com isso no dia a dia? Foi incrível escrever o capítulo. E o dia a dia? E foi desafiador porque eu tenho pouco tempo, pouco espaço, né? Eu e as outras coautoras. E é uma coisa tão abrangente, né? Criatividade, muito inovação. abrangente. Você pode falar sobre muitas coisas. E quando a gente fala sobre inovação, as pessoas acham que você tem um sistema enorme na sua casa, É. cheio de engenheiros ali, que você é uma engenheira. E não é, né? Inovação é transformar, dar resultados a uma ideia original. Esse é o sentido da inovação, né? Criatividade é comportamento. E inovação é o processo. Então, a gente estimula essas duas partes para que elas trabalhem juntas a nosso favor. Só que eu não sei de onde que surgiu que, quando a gente abre a boca e fala inovação, as pessoas acham que você tem que estar com um tênis vermelho, com o cabelo bem diferente, assim, descolado, né? Descolado e tal, e que você tem que entender de todos os sistemas que existem, principalmente agora com a tecnologia mais atuante aí na vida da gente, né? Com o ChatGPT, com a inteligência artificial. E inovar o processo de inovação não é isso. O processo de inovação é transformar ideias em resultados. Eu trazer uma ideia autêntica para qualquer projeto que eu tenha, seja um negócio local específico ali, seja transformar o comercial da minha empresa, seja transformar o marketing da minha empresa, seja transformar a cultura da minha empresa e conseguir resultado com aquela ideia. Inovação, ela gera dinheiro. Então, outro ponto importante que a gente precisa se ater, assim.
Inovar é fazer com que isso gere dinheiro dentro da minha empresa. Essa ação que eu apliquei uma ideia inovadora. Eu tive uma ideia linda, mas eu não vendi nada com essa ideia. Eu não consegui chegar no processo de inovação. Então, nem todas as pessoas, quando eu falo nem todas as pessoas, é porque eu tenho tanta consultoria aí, né, que eu apliquei por aí afora, dentro do meu estado, que eu percebo que as pessoas costumam compreender de forma errada, não vou falar errada, é tão pesado assim, de forma diferente o que é inovar. Então, inovar é transformar uma ideia, gerar resultado a partir daquela ideia autêntica e gerar dinheiro com essa ideia. Né? E essa engrenagem eu posso implantar em qualquer negócio, em qualquer estrutura empresarial, em qualquer ambiente sistêmico. Mas eu preciso ter mente crescente, mentalidade de crescimento, eu preciso ter o comportamento de garra, de autonomia, eu preciso aplicar técnicas específicas de empreendedorismo e eu preciso estar ligada no mercado dentro desse processo da criatividade, que é comportamento. Então, as pessoas também costumam achar que a pessoa criativa é aquela pessoa que usa roupa colorida, né? Uhum. Apesar de estar de amarelo hoje, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. E é muito curioso o que você traz, porque geralmente os empresários, né, pequeno empresário, ele está tão focado no problema, na sua empresa, que ele não consegue fazer aquilo que a inovação e a criatividade pede, que é você dar um passo para trás, você ter uma visão mais ampla, olhar o que está acontecendo no mercado, com aquilo que você falou, olhar as tendências, né, o que tem de novidade. E quando você vem com o seu trabalho, né, que é uma visão mais holística, uma visão, né, mais do mundo comercial, acredito que você deva sofrer um pouco de resistência nesse primeiro embate, porque as pessoas, quando contratam uma consultoria nesse sentido, elas acham que vai apertar um botão e que você vai fazer um milagre. E quando você começa a envolver, principalmente postura, comportamento do dono da empresa, dos gestores, CEOs, enfim, e vai descendo, né, escalonamento, analistas e tudo mais, e aí começa a mexer nas feridas que existem, e aí muitas vezes a pessoa fala, eu acho que eu não quero mudar, eu acho que não acontece fala isso? assim, tá muito chato, tá incomodando demais, né? E por isso é tão importante, primeiro, gerar contrato, né, dentro de consultorias. Isso assim, só um parêntese muito importante, porque esse sentimento ele vai ter. É um trabalho a quatro mãos, não é? Você não vai fazer milagre sozinho. A gente não faz milagre sozinho, mas é importante, dentro desse processo de traçar planos de ação, traçar o diagnóstico, elaborar, criar planos de ações específicos dentro de acordo com as necessidades daquela empresa, colocar para as pessoas que estão envolvidas, né, os stakeholders ali da empresa, os CEOs, os gerentes, a liderança, de que é um processo de união de pessoas, um processo de geração de dados. Então, vai ser assim, vamos fazer essa ação e aí depois a gente conversa. Não, vamos monitorar de pertinho, porque pode surgir um resultado muito interessante em 45 dias, como o indicador não pode ser tão interessante em 45 dias. Aí a gente precisa mudar a rota rápido. Então, dentro do processo de construção da inovação, dentro de projetos empresariais, a gente precisa mudar a rota rápido, porque a inovação exige isso. Quando a gente começou essa dialogação sobre criatividade e inovação dentro dos conselhos empresariais, que é o nome do meu artigo, quando eu falo sobre criatividade e inovação dentro das empresas, eu deixo muito claro essa parte. A gente precisa olhar para o processo de inovação e interpretá-lo como ele é. E entender que criatividade é um comportamento que as pessoas elas vão adotando, elas precisam adotar. Como que a gente pode gerar uma equipe mais criativa, mais inovadora? Reuniões de brainstorming constantemente, promover gestão projetizada, pensamento projetizado. Então, assim, por favor, falo com empresas, né? Desde o início da consultoria comigo, a gestão matricial, ela fez muito sentido ao longo de muitos anos. Mas por que muitas engrenagens atuais, inovadoras, não encaixam dentro das empresas mais? Porque ainda existem muitos pensamentos matriciais.
E as engrenagens empresariais hoje precisam de pensamentos projetizados. Eu tenho um projeto dentro da minha empresa que é melhorar o comercial ou escalonar, subir os números, aumentar em 30% as minhas vendas em 4 meses. Eu tenho essa meta. Se eu não encarar essa meta como um projeto, é possível que ela não tenha resultado que eu quero. Então, é pegar a necessidade de um projeto, olhar para ele como um pensamento projetizado e não matricial. Porque se eu jogo essa necessidade dessa meta dentro da matriz, né, dentro do pensamento matricial da empresa, eu não vou gerar o resultado rápido que eu preciso, que eu quero, que eu almejo. Então, como fazer isso, né? Como a gente pode fazer isso? Então, hoje, às 18 horas, você lança o livro Elas no Conselho, com mais 24 coautoras pela editora Literary. Então, como que foi essa experiência de escrever esse capítulo? Foi incrível. Eu recebi o convite no início do ano, não lembro ao certo, assim, quando foi. Eu só lembro do sentimento, das sensações que eu tive quando eu recebi o convite de escrever um artigo dentro do livro Elas no Conselho, que foi a ideia de uma conselheira, né, da Guadalupe, que eu conheci aqui em São Paulo. Então, ela teve a ideia ela idealizou o livro Elas no Conselho, e a partir desse convite que eu recebi dela, eu propus de escrever sobre criatividade e inovação nos conselhos empresariais. É uma pauta que, no meu olhar, assim, dentro da minha prática, tanto como consultora, como conselheira, eu percebo que as pessoas precisam olhar para essa pauta da inovação como sendo o que é, e da criatividade também, como sendo esse comportamento que a gente precisa promover dentro das empresas, que nós precisamos olhar para a inovação como um processo que precisa ser construído dia a dia, passo a passo, com braços humanos. Então, dentro do meu artigo, eu falo sobre a minha experiência, especificamente em algumas empresas em que eu adquiri resultados exponenciais através das engrenagens de criatividade e inovação que eu implementei juntamente com o executivo do conselho, né? Juntamente com o executivo, para que ele estabelecesse o seu processo ali de criatividade dentro da empresa e implantasse a inovação para que ela tivesse um efeito mais de dados e fatos dentro da empresa. Então, a experiência desse artigo traz ali para a conselheira ou para a pessoa que deseja trilhar essa carreira como conselheira, de como é possível utilizar de técnicas práticas específicas para implementar no plano de ação do executivo. E que os executivos podem sim sair na frente com a inovação, sendo mais criativos dentro dos seus processos de ruptura, de planos de ações mais elaborados, através desse pensamento mais disruptivo. Então, o artigo não traz assim... o meu artigo gostaria que fosse maior, acho que todas as conselheiras, assim. Mas dentro do espaço que me compete, eu consegui passar uma mensagem de produtividade, de transparência, de prática, de fato, e para que sirva mesmo de experiência, né, de exemplo, para que as pessoas possam aí, o executivo de empresas e o conselho consultivo possa trazer resultados para dentro das empresas. Eu acho tão importante isso. Eu trabalhei em algumas multinacionais e de alguns sistemas de comitês, né, de áreas, e era tão difícil você levar uma inovação, né, trazer algo disruptivo, sendo que os conselhos não estavam ainda em linha com o que as equipes já tinham mapeado como necessidade. Então, era algo que ficava ali só, né, na parte operacional, só nos gerentes, né, nos líderes. Na gestão matricial. E não passava, né, acima para que fosse acatado e voltasse, né, toda a esteira, né, do top-down, né? Então, é importante que os conselhos se abram, né, pelo novo, pela criatividade e inovação, não que só as suas equipes têm que ter essa característica, mas se eles sentirem que os líderes já têm isso vindo deles, é muito mais fácil e as pessoas tendem a
participar mais, trazer mais suas ideias. Concordo. Porque senão elas acabam morrendo ali no meio do processo, né? Então eu já vi muito isso acontecer e às vezes quando a pessoa é muito disruptiva, se você não tem uma área de transformação digital, por exemplo, numa empresa, às vezes você é mal visto, que eu já vi isso acontecer. Sim. Nossa, você quer mudar todo um processo que já existe aqui há 20 Entrou anos. agora, É. entrou a roda Você e quer entrou- inventar a roda. Você entrou agora e que quer me fazer trabalhar mais, ou quer me fazer mudar um sistema, quer mudar tudo que eu já faço, então muita gente se fecha e eu vi isso acontecer. Então é muito Então, importante. só reforçando, o seu o livro. lançamento é hoje às 18 horas na livraria da Vila, na Alameda Lorena 1501, nos Jardins aqui em São Paulo. Então, se estiver por aqui, vá lá prestigiar, né? Será As incrível. 25 conselheiras. A Fernanda estará lá para poder E recepcionar. por falar em livro, Estarei, esse não é seu primeiro livro, né? Não, verdade. gente, eu tenho um livro, foi meu primeiro livro, assim, tenho muito orgulho de falar sobre ele. E esse você foi autora. Esse eu fui autora, eu sou autora juntamente com a filha do biografado. Que legal. Então, nós somos duas autoras dentro do livro, é a biografia de Antônio Pedro. Então, foi um livro, assim, incrível que eu escrevi no ano passado, durante todo o ano. Eu recebi o convite para escrever essa biografia e foi, assim, tudo muito orgânico, muito fluido. Eu conheci a Sandra, que é a filha do senhor Antônio Pedro, que é o dono da indústria mecânica Irmãos Corgozinho. É uma indústria de referência metalmecânica, né, de referência em Minas Gerais. Então, eu conheci a Sandra num curso de conselheiras. Nós estávamos formando, nós nos conhecemos no curso, e a gente sempre, quando abria a câmera, né, durante o curso, assim, a gente gostava da conexão uma da outra. E aí, assim, já nos conectamos ali. Durante o curso, durante as aulas, a gente sempre trocava umas ideias ali, poucas, mas sempre tinha uma sintonia muito legal. No dia da formatura do curso, tinham pessoas de vários estados, até a gente, alunos de Brasília, né, alunos daqui de São Paulo e de Minas Gerais. E no dia da formatura do curso, eu formei pela FIENG, né, pelo Instituto Evaldo Lodge, e dentro da FIENG foi a formatura, eu conheci a Sandra presencialmente. E aí a gente se abraçou, falou, nossa, é uma conexão tão legal e tal. Aí nesse dia ela falou, olha, eu tenho uma vontade, tenho um sonho, que é de escrever sobre a vida do meu pai. Eu falei, nossa, que incrível, assim, muito lindo o seu sonho. Ela, será que você me ajuda nesse sonho? Eu falei assim, opa, eu nunca escrevi um livro, eu sempre estive voltada para escrever materiais, como a gente falou aqui no início do podcast, sempre escrevi muito, sempre elaborei muitas aulas, como eu disse para vocês aí nessa minha carreira como professora e consultora de empreendedorismo no mercado local. Então, eu sempre precisei elaborar muitas aulas dentro do mercado seletista, criar muitos treinamentos, mas nunca havia escrito um livro. Então, eu aceitei o desafio. E aí a gente trocou essa parte mais burocrática, contratual, ela aceitou a minha proposta e a partir daí nós começamos a escrever o livro da vida de Antônio Pedro. Então, o que ficou mais marcante dentro dessa biografia para mim foi o método que eu desenvolvi de escrever e que, inclusive, a Sandra coloca na dedicatória do livro. E que me enche de orgulho, me dá um orgulho, né? Porque ela fala sobre o método que eu coloquei em prática, que, na verdade, é o método que eu utilizo com todos os meus clientes, alunos, enfim, meu método de trabalho. Só que com a Sandra, eu precisei utilizar esse método de forma ainda mais voltado especificamente para ela. Porque era um projeto de 1 ano, a gente tinha, não era nem 12 meses que a gente tinha. Nós começamos a escrever o livro, foi especificamente assim, na prática, em fevereiro de 2023 e finalizamos em novembro. Foi super rápido. Foi muito rápido. Então, eu coloquei o meu método de trabalho dentro desse processo de escrita da vida de Antônio Pedro, mas de uma forma muito mais pessoal, sem perder o profissionalismo. É isso que eu queria chegar.
Então, eu entendi como a Sandra funcionava, eu me conectava com ela nos pontos mais importantes para ela, eu entendi quem ela era profissionalmente, não só conselheira, mas quem ela era como vice-presidente da empresa, porque hoje ela ocupa esse cargo de vice-presidente da IMIC, e o pai dela é o presidente. Então, eu fui entendendo como era trabalhar com uma pessoa, com as ocupações que ela tem, no formato de trabalho que ela exerce, com o tipo de liderança que ela exerce, porque nem toda vice-presidente trabalha do mesmo jeito, né? E a gente foi se conectando dessa forma. E conseguimos escrever juntas esse livro em pouquíssimo tempo e entregar a biografia do pai dela do jeito que ela sonhou. A Literari publicou esse livro, na verdade, entramos com a proposta para a Literari da biografia de Antônio Pedro, para que eles fizessem a diagramação e a publicação e a impressão. A Literari aceitou o projeto e aí entramos com o projeto com a Literari, que é a mesma editora que está publicando aí o livro Elas no Conselho. Então, a Literari aceitou a biografia de Antônio Pedro e publicamos a biografia em novembro, na festa de 50 anos da empresa. Então, foi assim um lançamento... Muita responsabilidade, gente. E como que foi a aceitação pelos colaboradores, né? Foi incrível, assim. Esse bastidor a Sandra acompanha mais, porque o livro ele foi entregue dentro do presente de final de ano, não, dentro do presente das pessoas que estiveram presentes na festa de 50 anos da empresa, que foram os clientes de Antônio Pedro, os convidados mais íntimos. Foi uma festa mais intimista, né? E ele é uma pessoa, assim, muito singular. Ele queria um lançamento também mais intimista e foi realizado na festa de 50 anos da empresa, como eu disse. As pessoas gostaram muito, a Sandra recebeu muitos depoimentos, muitas provas sociais aí da biografia, da aprovação dessa biografia. Ele aprovou, e um ponto muito importante, ele aprovar, viu, gente? Porque dos diálogos que eu tive com ele, foram intensos os diálogos com ele, porque foram poucos e precisavam ser intensos, né? Então, dentro do método também, eu gravei muito Antônio Pedro falando, conversando. Era assim, almoçar com ele, não dava para sentar numa mesa assim, não tinha liga. Era assim, pegar ele almoçando, pegar ele na fábrica, né? Lá embaixo na indústria. Eram nesses momentos que eu conseguia me conectar com ele e entender alguma parte dele da história. Então, eu tive diálogos intensos com ele, diálogos intensos com a filha dele, que é uma das autoras. E a partir daí eu ressignifiquei e transformava essas informações, junto com a Sandra. Então, o Antônio Pedro aprovar essa biografia significa muito, porque tem uma frase que é dele, ele fala assim, eu nunca dou 10. Porque se eu dou a nota 10, a pessoa acomoda. E aí ela nunca vai querer alcançar o 10. Então, eu dou sempre 8. 8 significa 10. E eu ganhei 9 na minha biografia, sabe, gente? Na nossa, né? Nós ganhamos 9 dele, porque eu perguntei para ele no dia da festa. Eu falei, o senhor está feliz? O senhor está satisfeito com o livro da sua vida? Ele falou, estou muito satisfeito. Eu falei, mas eu ganhei 8? Ele, não, você ganhou 9. Olha só. Aí eu fiquei feliz demais. Então, foi um livro, o meu primeiro livro. Eu não tinha experiência em escrever livros, mas eu fiquei muito contente de ter alcançado as expectativas da Sandra, que é a vice-presidente da IMIC e é a filha do presidente, que é o biografado da empresa. Então, isso para mim significou muito. Nossa, deve ser uma satisfação imensa, né? De você escrever uma biografia que, querendo ou não, você está contando a história de vida de uma pessoa, né? E ela aprovar e ela aprovar. Que mas a linha do tempo tá certinha, os diálogos. Quanto tempo de trabalho? A intenção. De fevereiro a novembro, hein, Nossa. gente? Porque a Literari nos cobrou o conteúdo. Deu 9 meses. Acho que até assim, tipo, meados de novembro, para imprimir, para chegar na festa, entendeu? Nós tivemos um apoio muito grande da Literari, assim, de time, muito forte. Então, isso fez muita diferença. Eu e a Sandra, assim, nesse tempo de projeto, conversava a qualquer hora, né? Não dá, assim. É bom quando você encontra parceiras, assim, que compram o seu projeto e vai junto, né? De cabeça, né?
Foi incrível. É o trabalho a quatro mãos. É um trabalho a quatro mãos. Se você não tem essa conexão e essa resposta rápida, a coisa não flui, né? Um projeto de 9 meses duraria aqui 3 anos. Exatamente. A gente conseguiu escrever, mas com os times muito, sabe, próximos. Uma ajudando a outra. E o time também, uma ajudando a outra, com a Literary também ajudando muito, a gente auxiliando em tudo, todo o suporte, diagramação, porque isso dá um trabalho danado. As pessoas pensam que não, mas escrever... Nossa, gente, os bastidores disso é surreal. O livro Elas no Conselho também é uma experiência incrível com esse bastidor. É surreal. Eu vejo assim as coordenadoras, né, do livro Elas no Conselho, que são as meninas, a Juliane e a Guadalupe, elas assim, o bastidor é surreal, é insano, sabe? Então, para trazer para o público algo de qualidade, né, para os leitores, vale a pena demais. Assim, é válido conferir o conteúdo, que não é raso, é um conteúdo importante. Total. Né? Agora eu vou dar uma pausa aí para você tomar uma água, tá? Vou falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores aqui do podcast, então fica à vontade. Vou falar agora primeiro para vocês do novo patrocinador do programa, que é sobre a Cultivare. A Cultivare, ela traz para vocês o jornalismo esportivo, um curso dedicado a alunos que querem aprender com os melhores do mercado. Então temos Leonardo Bertozzi, Luiz Teixeira, Jordana Araújo e Elaine Trevisan compartilhando suas experiências na TV, no rádio. Então é super vantajoso, você quer aprender com os especialistas, habilidades práticas, questões sociais. Então acesse o curso que está aparecendo no QR Code para vocês. Vai direcionar para uma landing page onde vai falar um pouquinho de cada curso, então confiram lá. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a grade do curso, já tem também o link da Hotmart para você escolher qual curso você quer saber mais, então vale super a pena, a gente indica demais. E também falar um pouquinho sobre o nosso curso de podcast para iniciantes aqui da Ternit. Então, se você deseja ter o seu próprio podcast, seja na sua casa, seja gravado no estúdio, esse podcast te dá dicas importantíssimas do zero. Então, como você vai começar, questão de enquadramento, a parte dos roteiros, como que você vai se posicionar, criar sua persona. Os convidados, né? Como se portar nas câmeras. O podcast pode parecer super simples, mas não é. É bastante os coisa, bastidores, né? Só quem participa aqui sabe como é, né? Nossa. Não é? Fala sério. É incrível. Então, é super complexo, mas dá uma satisfação imensa, porque você vai falar direto com o seu público, criar conexão genuína, vender seus produtos e o de uma mais forma importante, super né? orgânica. Como fazer o seu podcast gerar um retorno financeiro para você também, né? Que é isso que é importante também. Porque o podcast é um filho, né? Que a gente fala. É uma empresa, na verdade. Criar, é um filho, é uma empresa. A gente fala que é uma empresa, né? Pra lá. Abrir um podcast, você está abrindo um CNPJ involuntariamente. Total. E é um filho, porque a gente lida como um filho, porque com certeza. É algo que a gente vê no YouTube, a resposta das pessoas, os compartilhamentos, né, os depoimentos, pra gente não tem preço. Então, escaneie também o QR Code que aparece na tela, veja a nossa página do curso, lá tem toda a grade que você vai ficar super satisfeito aí com o resultado. Né? É isso aí. E falando um pouquinho agora dessas empresas que você atende, qual é o público-alvo que você atende? São pequenas, médias empresas? Tem algum nicho específico? Setor de serviços, comércio? Qual é o nicho específico? Bacana essa pergunta, Vitor e Léo. Então, eu fiquei durante um bom tempo trabalhando com clínicas médicas e odontológicas dentro desse segmento. A minha atuação é voltada para pequenas e médias empresas, que são as chamadas PMEs. E, através das PMEs, eu fui abrindo um pouco mais o meu método dentro de pequenas empresas para médias empresas. Então, eu fui fazendo transição. É importante colocar que foi um movimento. Eu fui aplicando testes dentro de pequenas empresas, depois abrindo o meu método para médias empresas, desculpem. E essa engrenagem de grandes empresas eu não trabalho atualmente. Então, dentro da minha formação como pedagoga e como pedagoga corporativa, trabalhando com treinamentos empresariais, eu fui desenvolvendo esse talento dentro da área empresarial. E aí eu fui percebendo a necessidade de trabalhar com foco mais específico, atuando de forma mais específica com o marketing, especificamente com o marketing estratégico. Por quê? Eu comecei a atuar dentro do mercado como executiva de marketing, executiva de relacionamento e executiva comercial. Então, eu era responsável por clientes, né? Por uma listagem enorme de clientes ali. Foi quando eu aprendi a botar a mão na massa, de fato, né? Dentro das empresas e com negócios locais e com empresas regionalizadas.
E aí eu comecei a estudar mais sobre marketing, fiz pós-graduação na Newton Paiva, depois eu me especializei na Fundação do Cabral, onde eu estudo até hoje, gestão de negócios, e fiz alguns cursos também dentro da programação neurolinguística. Depois eu me formei como conselheira, né, recentemente. O fato é que toda essa experiência que eu trouxe de mercado, tanto de prática quanto teórica, eu consegui fazer uma união. Então, são talentos diferentes. Estive dentro da área executiva, fiz transição de carreira, fui ser consultora, colocar a mão na massa dentro de negócios locais. E comecei a atuar com pequenas empresas, especificamente clínicas odontológicas e médicas. Depois eu comecei a ser convocada para médias empresas, que foram as empresas que olharam para a minha atuação, para o meu método, identificaram que elas queriam, de fato, trabalhar especificamente o marketing estratégico dentro das engrenagens das médias empresas. Por que eu falo que é dentro das engrenagens, né, de pequena e média empresa? Porque muda um pouquinho, como a gente já colocou anteriormente, né? E aí, como que a gente faz? Porque muda também o diálogo dentro das médias empresas para falar com as lideranças maiores, com os CEOs, falar sobre marketing estratégico, sobre inovação, sobre criatividade, sobre tirar o colaborador dela lá da base de trabalho, da produção, para ele vir treinar, para ele vir fazer uma dinâmica comigo, para ele vir trabalhar no programa de mentoria que eu implanto nas empresas. Inclusive, semana que vem, já tem um programa de mentoria começando dentro de uma empresa que eu já trabalho, programa de liderança inovadora. Como convencer, né? Então, eu não convenço ninguém de nada, gente. Eu simplesmente mostro para a pessoa, para a liderança, para o CEO, ou para aquele profissional que achou o meu trabalho interessante, porque eu também não tenho muita pressa para isso. Eu acho que é importante a gente ter uma conexão. Porque o meu trabalho tem os pilares de estratégia e personalização. A pessoa precisa ter conexão com o meu trabalho. Então, a partir do momento que ela sente a conexão com o meu trabalho, eu começo a mostrar para ela resultados. Então, como eu convenço? Eu convenço mostrando para ela, falando alguma coisa, aliás? Não. Eu convenço clientes mostrando dados, fatos. Então, tem alguma dúvida com relação ao meu método e a funcionalidade do marketing estratégico dentro de empresas? Só olhar para os meus números. Te mando o meu portfólio. Tem empresas que eu consegui implantar, crescer resultados através da implantação do meu método em 3 meses. Eu levantei os resultados daquela empresa comerciais em 20%. Então, é só olhar para os resultados que eu consegui gerar até hoje. A melhor forma de convencer um cliente é olhar para os dados e fatos. E dados e fatos é o marketing estratégico que traz para a gente, né? Meu colega Léo, da dupla Vitor e Léo, traz pra gente, que também trabalha com esse segmento, né? Com essa área, na verdade. Sabe o tanto que é desafiador trabalhar com marketing sem ter dados. E não ter a cooperação. Eu sempre falo que marketing estratégico, ele vai unir o marketing, mas com vendas. Se vendas não apoia marketing, marketing apoia vendas, e a gente não tiver essa tríade, a coisa não acontece. E se não tiverem dados... E não tiver os dados para você poder computar tanto das vendas quanto os resultados de marketing, gerando resultado para vendas, porque às vezes vendas boicotam o marketing, né? Fala, para quê? Não precisa, eu mesmo vendo. Então sempre, existe essa rixa entre... Existe. Esse é o trabalho a 4 mãos áreas. Não, se todos se apoiarem, o resultado vem, né? Então, e essa questão das métricas é super importante. Não são todas as empresas que são guiadas por dados, né? Parece absurdo. Não são. Parece absurdo. É tão interessante. Eu lembrei de umas clientes que eu atendo ainda. Eu atendo ainda porque tem alguns clientes eu deixei de atender para ter mais tempo para me dedicar a programas específicos, né? Que quando entra em câmera comigo, são consultorias online ou consultorias presenciais. Aí depende do formato que a cliente deseja, do tempo que aquela cliente tem, enfim, tá, gente? Uma série de fatores, assim, pra gente alinhar a comunicação e entender qual o formato de mentoria melhor para aquela pessoa. Mas eu faço com mentorias, consultorias, tanto presenciais quanto online.
Então, quando elas entram em câmera e a gente começa a revisar o plano de ação anterior, porque aí eu estou falando da minha prática aqui, né? São planos de ações que a gente gera dentro das sessões de consultoria ou de mentoria, porque são processos diferentes também um pouquinho. Um é mais longo do que o outro, né? Sessões de mentoria mais pulverizadas ali e as consultorias, sessões de consultoria que a gente vai gerando planos de ações ao longo do tempo com uma meta maior estabelecida para a gente cumprir. Então, quando elas entram em câmera, primeira pergunta que eu faço, cadê os dados? Traz aí pra gente, vamos olhar o plano de ação anterior. E a gente fez tantas abordagens, exemplo, de onde, quantas vendas, quem que foi abordado, quais foram os clientes, cadê a assistente que fez a abordagem, que dia que foi, eu vou fazendo perguntas. O meu trabalho é muito baseado em perguntas específicas de acordo com os planos de ações que eu gero, que são personalizados para aquela empresa. E se a empresa não colabora, não tem como o seu trabalho ser bem feito, né? Sim. E é onde nós estávamos conversando de demitir clientes. Às vezes é necessário, porque se você não tem um cliente que esteja em linha com você, é o seu nome que está ali à frente, né? Então, tem que ter essa parceria e o cliente tem que estar muito ciente de que nosso papel é ajudar, né? Fazer com que ele gere mais resultados, que ele atinja os objetivos. Às vezes é um lançamento, né? Enfim, cada empresa vai ter a sua particularidade, mas independente de qual seja, tem que ter essa troca, né? E como que você faz isso no dia a dia? Você fala com diversos setores ou tem sempre um representante que vai falar em nome deles? Qual que é a metodologia que você mais usa? No meu método tem que ter um multiplicador comigo. Porque senão não tem a Tem que ter um multiplicador, né? eu preciso. Então, além do CEO, né, da liderança maior, daquela hierarquia que é a minha referência, que nós estabelecemos sessões específicas com a CEO, por exemplo, eu preciso ter um multiplicador dentro da empresa. Mesmo que eu vá na empresa de tempos em tempos, mas eu preciso ter uma pessoa que multiplique o método, que multiplique as ideias, a metodologia dialógica que nós estamos estabelecendo entre nós. Então, além da assessoria e da mentoria especificamente para a líder, dos líderes, né, ou a CEO da empresa, eu preciso que ela eleja para mim um multiplicador, uma assistente, uma pessoa engajada junto com a gente. Então, primeiro, e eu vou começando curtinho. Então, outra característica do meu trabalho também. Vamos lá todo mundo fazer isso num belo dia? Não. Vamos começar. Como eu faço isso? Você perguntou, como que você faz isso com a líder? Não estou conseguindo enxergar, né? Como é que você pega a cliente, faz ela sentar na sua frente e ficar com você, né? Estabeleço esse momento junto com a liderança, junto com a líder que fez a convocação do treinamento, do projeto, e olho para ela e não faço ela olhar, mas a gente estabelece uma forma de comunicação dessa engrenagem mais projetizada, desse pensamento mais projetizado. Então, qual que é o meu maior incentivo para essa liderança maior? Que é essa pessoa que vai fazer com que os outros líderes, né? Exemplo, uma CEO que contrata um programa de liderança inovadora para os seus outros líderes. Como eu vou fazer para que essa liderança, que essa CEO transfira essa CEO de média empresa, pequena e média empresa, ok? Porque é o nicho que eu trabalho. Multiplique essa ideia e transfira para os seus colaboradores. Ela precisa olhar para o propósito da empresa, para a missão, não é missão, visão e valores, não. Missão no sentido de conexão com todos os outros, entender que isso importa para a empresa dela, é a gente olhar para o projeto com uma visão projetizada e não matricial e colocar os nossos planos de ações para serem executados por essa assistente multiplicadora. No caso de um conselho, se fosse um conselho, que nós já estamos formando um conselho nessa empresa, a multiplicadora é a executiva que vai fazer com que esse plano de ação seja desenvolvido dentro da empresa. Então, eu convenço alguém de alguma coisa? Não convenço ninguém de nada, mas falo para ela o seguinte: hoje você tem esse número na empresa, ele pode ficar assim, daqui a 3 meses. Com esses planos de ações e esses direcionamentos e essas execuções. Ou ele pode continuar nesse formato. Ou diminuir ainda, né? Ou diminuir. Que é o pior dos cenários, né? Que é o pior dos cenários.
Então, eu percebo, para elaborar aulas, né, e programas de liderança inovadora, eu preciso estudar muito. Eu costumo dizer que eu vendo capital intelectual. Então, capital intelectual, eu preciso o tempo todo estar engajada em produtos que estão chegando, em informações novas de mercado. Não vou nem falar tendência, porque chegou aqui já não é mais tendência, né? Mas, assim, informações que estão chegando no cenário empresarial e que podem virar tendência. Então, eu preciso estar conectada com essas informações para poder voltar para o meu cliente ressignificado disso. Então, o cliente ele já compra a informação ressignificada dentro do método, né? E aí a gente passa para os colaboradores essa informação já ressignificada, de forma mais disruptiva e dentro da engrenagem de inovação. Porque inovação é processo, criatividade é comportamento. É isso que eu coloco no meu artigo, no livro que a gente está publicando, Elas no Conselho. Por isso que é tão importante o engajamento. Sim. Perfeito. Perfeito, né? Enquanto a Fernanda toma mais um golinho d'água, eu vou falar com vocês. A gente está falando tanto de empresa. Então já vou dar um conselho para você que quer empreender, né? Que você que já é empresário ou que deseja empreender. A gente sabe que é desafiador, como a Fernanda está falando aqui. Não é fácil. E quando o assunto é contabilidade, a última coisa que você quer é que os erros não aconteçam. Então, eu não posso delegar minha contabilidade a qualquer pessoa. Será que essa contabilidade está sendo útil para você? Será que você está pagando menos imposto dentro da lei? Né? Isso é muito importante. Então, por isso que nós estamos aqui para indicar a Accel. A Accel, nós já conhecemos ela desde o início da nossa empresa. Então, a Turnity tem 4 anos, né, Leandro? Desde o início, foi a Accel que abriu a nossa empresa, ela que cuida da contabilidade. Enfim, hoje eu sou contador, para vocês terem uma ideia, mas quando você abre um negócio, não adianta, você não consegue ficar no operacional. Você tem que pensar no estratégico. Então, por isso, a gente coloca alguém que saiba fazer, que está ligado na tributação, que está ligado ali no dia a dia, e a gente tem a Accel. Também, você que precisa fazer declaração de imposto de renda, né? Agora começa em março, dia 1º de março, acredito que já começa aí as declarações. Você sabe que também você pode ser penalizado caso você faça alguma coisa, né, clandestina ali nesse seu imposto de renda. Se você cair na malha fina, por exemplo, você pode até, né, ser multado ou, enfim, ter algum documento preendido. Então, a Accel também faz esse tipo de serviço com mais de 40 anos de experiência. Então, é muito importante. A gente está falando tanto de parcerias, é muito importante que você se associe com pessoas que têm o mesmo comprometimento que você, né, o mesmo comprometimento, a mesma ideia, a mesma força de vontade, que acreditam nos mesmos valores que você. E por isso que a gente indica a Accel. Telefone 2283-2285 ou só escanear o QR Code aqui da tela. Isso aí. Tem um estúdio também, né, Leandro? O último aqui é o nosso estúdio. Então, para você que deseja gravar conteúdo, que deseja gravar seu podcast, hoje a grande dificuldade de micro e pequenos empresários, principalmente prestadores de serviço, é vender o seu serviço, não é, Fernanda? É verdade. Como é que eu vou vender o meu serviço se eu não colocar a minha cara? Eu sou a cara da empresa, eu preciso falar, e aí vem a dificuldade. Mas eu não sou artista, eu não tenho facilidade para ficar na frente das câmeras. Então, a gente criou um estúdio aqui para te ajudar a criar conteúdos para as suas redes sociais. Então, desde a parte do podcast, como também conteúdos voltados para um determinado nicho que você atende. Então, quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, quer conhecer mais nosso estúdio, vem aqui tomar um café com a gente. Nós estamos na Parada Inglesa, na Zona Norte de São Paulo, do lado do metrô Parada Inglesa. Então, o nosso telefone é o 11 97732 3801. Só mandar uma mensagem lá que vai ter um especialista que vai entrar em contato com você. Isso aí. E falando do último parceiro? Liroc. Que é a Liroc. A Fernanda entrou aqui, ela falou, nossa, mas que cheiro maravilhoso que tem aqui nesses... Eu sou prova social desses dois. Gostou? Eu sou prova social do estúdio, tá? Que ele acabou de falar, porque eu estou aqui, é incrível. Atendimento fantástico de todos eles. Pedro, obrigado. que está bem ali do lado, assim, apoiando a gente. É fantástico, assim, adorei tudo. E
Gostou como da pronuncia? Liroc, né? Liroc. A Liroc. Então, Sensacional. aqui está. Também fez um presentinho pra Um você. presente para Meu você, fique à Deus. vontade. Enquanto a Fernanda abre o presente dela, eu vou falar um pouquinho Puxa. da Liroc, que também é nossa parceira, que acredita no nosso projeto. A Liroc, ela trabalha transformando ambientes com velas aromáticas, difusores, artesanais. Ele é perfeito para sua casa, para o seu ambiente corporativo. Então, cada fragrância é cuidadosamente desenvolvida aí para trazer sofisticação, bem-estar, personalidade ao ambiente. Então, conheça todo o portfólio da Liroc pelo site que aparece aí na sua tela ou escaneie o QR Code. Todos os nossos seguidores têm 10% de desconto na primeira compra do site em qualquer produto, então vale a pena conferir. Vocês estão vendo aí na tela alguns produtos. Tem um cartãozinho aqui. Fê, o que você achou do presentinho da Liroc? Gente, eu estou impactada. Lindo, né? Não esperava. E a Liroc, eles têm um Olha, cuidado que coisa todo linda. especial. Que delicado. Qual que é o cuidado que você tem que ter com o produto, seja ele difusor, seja ele a vela, a indicação. Linda. Então, uma cartinha aí, um agradecimento especial por ter participado hoje do nosso programa. Que lindo, obrigada, adorei, gente. Imagina, nós muito que agradecemos delicado. pela Muito disponibilidade, por compartilhar a sua história. quero- A gente está que é falando tanto incrível. de marketing, Nossa, né? perfeita. E é esse perfeita. é o marketing olfativo, né, que o pessoal fala, né? Sim. Então, aquela sensação de você sentir o cheiro e lembrar Cascas e alguma folhas. coisa, né? Maravilhoso. Sentir o cheiro e lembrar. A gente é lembrado. Estive nesse lugar. Estive nesse lugar, né? A gente pode ser lembrado por vários estímulos, né? Então, assim, tem gente que me ama pelo que eu sou e me odeia também, sabe? Por essa pessoa. Sim. Ai, Fernanda, que saudade de você, com essa risada, com essa falazada alta que você arruma de vez em quando aqui no ambiente, que a gente morre de ir. Então, você fala, ai, gente, não aguento essa menina chegando aqui, né? É a mesma coisa. E o marketing olfativo, ele é pouco explorado, né? A gente vê mais em shoppings, em lojas, mas nos comércios a gente não vê muito, né? E aqui, que é um estúdio, então todo mundo chega, tem um impacto, né, sensorial, a gente se preocupa em criar um ambiente acolhedor mesmo. E faz né? toda Pra a diferença. A pessoa sentar, gravar, ficar mais tranquila. Então, a fragrância ela é escolhida justamente para trazer esse aconchego, né, esse bem-estar. E muito obrigado, espero que você goste. Vocês fazem... Depois dê seu depoimento lá, se você Liroc gostou. faz o papel dela muito bem, porque o toalete aqui Você do viu, estúdio... todos os ambientes são... Meu Deus, todos os ambientes. São. A gente chega já fica cheirando. Tem alguma coisa cheirando muito. Que é importante, isso, né? gente? Trazer esse aconchego, né, para o convidado, para o cliente. É importante. E você pensar sempre em inovação, né? Como que a gente vai trazer algo diferente? Por exemplo, você empresta isso aqui. Deixa eu mostrar. Isso aqui é um cartão de visita aromático. Então, é uma forma também de você presentear... Marcar presença, né? Literalmente. Presença num evento, para um cliente que você vai conhecer agora. Enfim, são formas diferentes de você se comunicar e o cliente vai lembrar de você, porque é uma experiência única, né? E aí, através desse cartão de visita, o cliente entra em contato com você e fecha o contrato. Então, esse cartão, você conseguiu alcançar a inovação. Sim. Porque Ele precisa de muito, às gerou vezes, nota né? fiscal na sua vida. E às vezes não é algo que você tem que Muito investir legal. rios de dinheiro. É realmente ser inovador no ponto certo e da maneira correta que seu Concordo, cliente quer concordo. ser recebido, né, e acolhido. Obrigada, Liroc, pelo presente, amei. bom. Já cheirei aqui Depois você fala que você, cascas você e achou folhas. na sua casa. A vela, cascas e folhas, a fragrância, não é A gente isso? tem em casa também, é maravilhoso. Ai, que delícia. Isso dá diferença. É bom, né? Estamos nos Chegando ao aproximando fim, né? do final do podcast. Fê, dá uma última... um último recado, algo que você queira deixar de mensagem para quem está em casa nos assistindo, se inspirou com a sua história ou quer te contratar, enfim, se identificou com você. Quais são os caminhos para eles chegarem até a Fernanda? Então, os caminhos, hoje eu tenho meu site, os links dos meus canais Omnichannel. Eu tenho o site que qualquer pessoa entra em contato comigo através dele. Tem o link que eu disponibilizo no Instagram, que contém todas as minhas redes sociais. Tem o Instagram Fernanda Costa Consultoria, mas a minha rede é pequenininha. Eu não movimento muito, assim, coloco os principais momentos da Fernanda ali. E o LinkedIn também, que
descrevo o meu currículo, as minhas experiências profissionais. Então, a partir do meu link, do meu site, qualquer pessoa consegue entrar em contato com o time que me assessora hoje também. E o livro? O livro Elas no Conselho já está à venda pela Amazon e pela Literary, mas ele estará à venda também no meu link pessoal em breve. Então, assim que nós realizarmos o lançamento hoje, nós iremos já criar o link da Fernanda Costa Consultoria e disponibilizar também para as pessoas que tiverem afinidade com o meu trabalho e quiserem adquirir o livro através de mim. É isso. Perfeito. Fernanda, agora para a gente finalizar, o pessoal que está em casa, de repente trabalha em alguma empresa, micro e pequena empresa, ou de repente é dono de uma empresa, micro e pequena empresa, e surgiu assim uma dúvida, né? Qual é a vantagem de você aplicar, você ter um conselho consultivo dentro da empresa? Então, Vitor, é uma pauta que a gente tem discutido bastante, que as pequenas e médias empresas possuem muitas dúvidas de como é possível implantar um conselho dentro da empresa, da pequena e média empresa, se é possível de fato. Então, nem todas as empresas conhecem essa funcionalidade, né? Nem todas as pequenas e médias empresas sabem que elas podem ter um conselho consultivo para trabalharem a favor delas. Então, qual a vantagem? Existem inúmeras vantagens, mas as principais é que o conselho consultivo vai trabalhar na mitigação de riscos dentro das empresas de pequeno e médio porte. Então, mitigar riscos hoje traz para a gente possibilidades inúmeras de avançar projetos, porque a gente dá um passo atrás para dar 5 na frente. Então, o conselho ele se responsabiliza por construir essas ações com o executivo a partir da análise dentro da empresa, de avaliação de riscos dentro dessa empresa e dentro do conselho consultivo para uma pequena ou média empresa. Trabalhar dentro da gestão projetizada e não matricial. Então, outra vantagem importante que eu vejo no mercado atual, nos cenários atuais que estão surgindo para a gente, como enfrentamento mesmo dentro do mundo corporativo, é trabalhar com esse pensamento de projetos. Então, o conselho ele vai se responsabilizar também por desenvolver planos de ações dentro dessa perspectiva de implementação de projetos e não de gestão matricial, e não de olhar somente para um líder olhando para os outros líderes, mas um responsável por um determinado projeto, emplacando aquele projeto, fecha-se o projeto e abre outro projeto. Então, o Conselho Consultivo traz essa oportunidade do empresário local de uma pequena ou média empresa desenvolver as suas engrenagens comerciais, financeiras, de marketing, né, e de relacionamento com o cliente, gestão financeira, gestão de projetos, a partir da implementação de um conselho consultivo a partir de 3 pessoas, por exemplo, de 3 de 3 conselheiros. Isso eu tenho que corrigir, não posso, tem que voltar. A partir. Posso falar? A partir de 3 conselheiros. A partir de 3 conselheiros responsáveis especificamente por determinadas áreas, para comandar mesmo esse conselho consultivo e desenvolver planos de ações consistentes dentro das empresas de pequeno e médio porte. É isso. Perfeito. Então, essa é a vantagem, uma das vantagens que eu vejo, viu, gente? Então, é importante frisar que o trabalho do conselheiro, do conselho consultivo, é amplo, é exponencial, trabalha dentro da organização exponencial, dentro dessa mentalidade exponencial e exige planos de ações sólidos, consistentes, trabalhos específicos de direcionamento também e de acompanhamento, né? Sim, então não é algo só para grandes empresas, você tem uma pequena e média empresa, também pode ter o seu conselho. Com certeza, pode sim. Então, Fernanda, muito obrigada por compartilhar a sua história hoje, foi incrível. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixem nos comentários se ficou alguma coisa que vocês tenham dúvida. Já sigam a Fernanda nas redes sociais dela, vai aparecer aqui para vocês. Tem na descrição do vídeo também. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, lá também tem todos os links. Então, não tem como não entrar em contato com a Fernanda. E não deixe de seguir e se inscrever aqui no canal. Então,
Então, Sim. obrigado novamente. Obrigada. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada, gente. Hoje a gente vai estar lá no Estaremos lançamento lá do mais livro. tarde no lançamento. Por favor, espero vocês mais Estaremos tarde no lá, coquetel com de certeza, lançamento. para prestigiá-la. Espero que vocês tenham gostado e Parabéns, viu? nos vemos no próximo episódio. É isso aí, gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, Tchau, tchau.